falando agora da norma, né? A normativa, a ABNT 17193, que entrou em vigor dia 4 de fevereiro de 2025 e deixou muita gente do setor de cabelo em pé, né? Essa norma, ela estabelece critérios rigorosos para o acionamento rápido do dispositivo de desligamento. Como que funcionam as exigências dessa norma? É claro que a gente vai falar dos principais pontos dessa norma, mas para entrar muito no detalhe, nós iremos demorar algumas horas de bate-papo. Então, os principais pontos desta norma são uma proteção contra arcos elétricos, o famoso EFCI. Ele tem como característica normativa se for superior o seu sistema acima de 120 volts e 20 amperes. Ou seja, microinversor não entra nessa conta, desde que não seja um microinversor que tenha essas características. Normalmente, o microinversor não ultrapassa. Então, o microinversor já atende a questão do FCI da norma. Isso é muitas dúvidas em relação a isso. Bom, falando sobre o RSD. A norma exige o desligamento rápido a nível de módulo e ele coloca algumas características para esse desligamento. Quando é obrigatório, quando não é. Bom, ele precisa desligar o seu dispositivo a nível de módulo e manter a string abaixo de 120 volts. Por isso que é muito importante o seu RSD ele atender a quantidade de módulos para que não se ultrapasse essa tensão. Então, para qualquer situação do seu projeto que esse 120 volts fique maior na string com o RSD, por exemplo, um dispositivo a nível de string, ele já não vai atender a norma totalmente. Outra questão importante é o período que ele tem para poder fazer esse desligamento, né? A norma ela é clara em 30 segundos. Mas nós vamos colocar aqui na prática para vocês verem, pessoal. Outro tema que gera muita dúvida na norma é o espaçamento entre os módulos que foi colocado. Bom, ele exige 2 metros de distância nos módulos, mas não é módulo a módulo. Isso seria inviável para qualquer projeto. Para montar qualquer string. Exatamente. Né? Bom, esses 2 metros de espaçamento, ele é dentro de 16 metros longitudinais. Ou seja, imagina uma usina, uma string com ali aproximadamente 16, 18 módulos. A distância para a próxima string tem que ter 2 metros. E outra coisa, ele indica um bloqueio com algumas especificações. Bom, retrofit e aplicação tem sido mandatório. O retrofit nos casos principalmente de C&I, que é comércio e indústria, aonde o Corpo de Bombeiros atua, ultimamente ele já está dando não é uma multa, é como se fosse uma notificação exatamente, para o estabelecimento, e daí esse estabelecimento ele é obrigado a se adequar em um pré-determinado tempo, instalando esses dispositivos de desligamento, principalmente em locais de edificações com acesso ao público, muito por conta do risco de incêndio, né? Esse ponto é muito importante, né, Fernando? Porque vai afetar, inclusive, instalações que já estão prontas. Exato. Então, por exemplo, os estados onde essas normativas estão, eles vão citar aqui para vocês os exemplos dos estados onde isso já está valendo, mesmo aquelas unidades consumidoras que já foram instaladas há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, sendo elas vistoriadas por Corpo de Bombeiro, ou seja, exige lá o alvará, né? Então você vai ter que ter ali se adequar para poder operar, para você conseguir a liberação do Corpo de Bombeiro, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, porque alguns estados foram pioneiros nessa questão pelo Corpo de Bombeiros, antes mesmo da ABNT entrar em vigor. E esses estados, antes eram 4, 5, hoje com a ABNT ela é uma ordem mandatória de regulamentação. Então ela está acima de qualquer outra questão. A ABNT é de instalação, precisa seguir. O Corpo de Bombeiros também, com a NT 44, ele tem isso como algo mandatório. Estados como Goiás, Rio de Janeiro, começou agora, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas. Mas, pessoal, isso é a nível território nacional já, tá bom? E pelo que a gente tem visto, né, Fernando e Vinícius, tende a se expandir e chegar aos outros estados. Provavelmente. Nos corpos de bombeiros dos outros estados. Está cada vez mais frequente, né? No começo, alguns meses atrás, era muito frequente em regiões ali no centro-oeste. Hoje a gente já tem visitas que foram feitas e testes, né? Feitos em estados justamente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Minas, já programado, porque chegou até eles. Exatamente. E outro ponto importante, se é uma norma dentro da ABNT,
a pessoa que está fazendo, o engenheiro responsável que está fazendo um novo projeto, que vai assinar essa RT, ele corre riscos legais de não incluir o RSD dentro desse projeto. Né? Isso é muito bom. E acima disso ainda tem a segurança da própria instalação. Né? Exatamente. Porque a gente fala do ativo, mas dentro desse ativo, normalmente vivem pessoas também, né? Então é algo assim, é muito benéfico para o território nacional. Existem, claro, seus defeitos, óbvio, como qualquer coisa que é implementada, a gente também vai apontar aqui. E, por favor, comentem as dificuldades, os desafios, para a gente ter essa visão mais ampla do mercado também.